Olá, eu sou o Roberto Doro. Hoje eu tô aqui para falar um pouco da minha história. Fui diagnosticado com diabetes tipo 1 quando eu tinha 8 anos de idade. O Dr. Arual, ele se especializou em diabetes. Ele foi o primeiro endócrino que eu tive contato, né, na minha vida, a partir do momento de diagnóstico. E ele me passou uma mensagem que ela foi assim, muito profunda e verdadeira, né, para uma criança com 8 anos de idade. Ele falou: olha, você não é uma criança doente. Você não é doente. Você tem um problema de saúde, aonde você tem uma alteração metabólica, onde você vai, se você usar as injeções que eu vou te passar para tomar diariamente, junto com o exercício físico, você vai ter uma vida normal. Hoje eu entendo que toda essa importância que eu dei aí pro exercício durante a minha vida contribuiu e muito para que eu chegasse agora com mais de 40 anos com diabetes tipo 1 sem complicações crônicas do diabetes. Então eu não tive dúvida, eu estava fazendo taekwondo, eu estava participando de campeonatos, eu estava extremamente estimulado com aquilo, e aí eu resolvi, vou fazer educação física. Vou fazer educação física e vou atuar onde? Vou ser preparador físico de atletas de taekwondo. Era isso que eu tinha na minha cabeça. E claro, eu fui lá, prestei o vestibular, entrei na Faculdade de Educação Física de Santo André. Quando eu entrei na faculdade, eu fiquei assim muito apaixonado por aquilo. Eu falei, puxa, eu tô no caminho certo, é aqui que eu quero, é aqui que eu quero estar. Eu terminei a minha graduação em 1994. Inclusive foi o ano onde eu me formei faixa preta de taekwondo. Então foi assim, foi um momento de uma fase de transição muito bacana na minha vida, porque além de eu terminar a faculdade, quer dizer, eu estava entrando no mercado como um profissional de educação física formado, e junto com isso eu me formei na arte marcial que eu queria tanto praticar desde criança. Então eu atuei exatamente nessa área, trabalhando com aulas, né, de taekwondo e juntamente aí nas salas de musculação como professor de musculação. E durante esse período, em uma das academias que eu estava lá trabalhando, dando aula de taekwondo, o dono da academia, ele veio conversar comigo porque ele estava com intenção de otimizar e melhorar a questão relacionada à avaliação física. E nesse momento eu já estava avaliando fazer uma pós-graduação em fisiologia do exercício. Então eu falei, poxa, agora é o momento. Eu vou fazer a pós, eu vou fazer as avaliações físicas e a prescrição do exercício na academia. Então foi uma coisa assim que para mim, profissionalmente, foi um momento de eu evoluir. Né? E foi interessante porque quando eu entrei na pós-graduação, isso aí foi em 1998, eu tive acesso a informações sobre exercício e diabetes. Então, quer dizer, foi uma época que eu comecei a me interessar, e sim, a estudar os efeitos do exercício no portador de diabetes. Então, eu optei fazer a pós em fisiologia do exercício. Então, a fisiologia que eu fiz, né, foi fisiologia do exercício e era para avaliação e prescrição do treinamento. E eu passei a cuidar do departamento de avaliação física nessa academia. E o que foi interessante, eu avaliando as pessoas e prescrevendo treinamento, eu percebi o quanto nós da educação física não somos preparados para trabalhar com populações especiais. E paralelo a isso, eu comecei a cada vez mais me aprofundar com o estudo dos efeitos do exercício para o indivíduo que tem diabetes. Porque até então o que eu tinha para mim? Falei, poxa, faz tanto tempo que eu tenho diabetes, há tanto tempo já se sabe que o exercício ele é benéfico, que provavelmente não tem mais nada para estudar. Engano meu, porque na hora que eu comecei a ler, né, vários artigos e livros a respeito de exercício e diabetes, eu comecei a me deparar com situações que no mínimo me causaram estranheza. Por um exemplo, uma das recomendações que se tinha naquela época era, se o indivíduo apresentava glicemia com valores acima de 250 miligramas por decilitro, ele já não deveria fazer exercício. Eu olhei aquilo e falei, poxa, mas eu sempre fiz exercício com glicemias maiores do que essas. E sempre no final do exercício eu conseguia baixar a glicemia. Então, quer dizer, tem alguma coisa que está errado aqui. Né? Isso foi a primeira coisa que me chamou atenção. A outra que causou também uma situação assim de desconforto foi relacionado ao diabetes. Tudo que eu pegava para ler sobre diabetes, diabetes é uma doença plurimetabólica, diabetes é uma doença, é uma doença. Eu demorei um tempo, um pouco, para digerir isso. Já que quando eu fui diagnosticado, foi falando, você não é doente, você tem uma alteração metabólica que precisa ser tratada. E eu entendi dessa maneira.
Mas para eu poder digerir isso demorou um tempinho. Outra coisa que me chamou muito a atenção, e essa foi realmente que me levou a tentar trabalhar com exercício e diabetes, que foi justamente assim, uma das recomendações para quem tinha diabetes era exatamente não fazer esportes de contato. E eu era profissional de educação física, eu era formado em taekwondo, um esporte de contato, e não tinha tido problema nenhum em relação a isso. Claro, hoje a gente sabe que essa recomendação, apesar de naquela época ela ser feita de maneira generalizada, ela deve ser feita para quem tem aí algum problema crônico do diabetes. Então, se o indivíduo tiver lá, por exemplo, retinopatia, claro, nenhum esporte com bola ou mesmo de contato seria aí recomendado, porque aumenta aí o risco de levar o indivíduo à cegueira. Então, nessa situação, hoje a gente entende isso, mas na época, simplesmente as recomendações elas vinham muito de maneira abrangente. Então, assim, tem diabetes, não pode. E isso foi uma coisa que me causou muito desconforto. E foi aí, em 1998, que, por eu entender que o profissional de educação física tinha pouco conhecimento para prescrever o exercício para quem tinha diabetes, ou mesmo para outras situações de alterações na saúde, ainda eu tinha esses conflitos relacionados aí ao taekwondo que eu tanto gostava de praticar. E foi aí que eu decidi me tornar um profissional de educação física, um personal trainer especializado na prescrição e acompanhamento do exercício para o indivíduo que tem diabetes. E eu comecei a participar de vários congressos sobre diabetes. E em um desses congressos que eu fui participar, eu conheci um profissional de educação física que ele coordenava um curso de pós-graduação voltado para a saúde. E aí o que ele propôs para mim? Que eu fosse dar aula no curso de pós-graduação no módulo de prescrição de exercícios para indivíduos com diabetes. Então eu entendi aquilo como uma oportunidade única que estava ali aparecendo na minha frente para eu poder levar a minha experiência como portador de diabetes e o meu conhecimento como profissional de educação física e a partir do momento que eu estava estudando sobre os efeitos do exercício no portador de diabetes para outros profissionais de educação física. Isso para mim foi uma coisa assim muito enriquecedora como profissional de educação física e portador de diabetes. Foi um momento muito legal da minha vida quando isso aconteceu, quando essa oportunidade surgiu em 2000. E trabalhando como personal, eu também, estudando sobre diabetes, eu percebi que tinha-se muito ainda para estudar e eu decidi migrar para a carreira acadêmica. Então foi quando eu me inscrevi, eu me apresentei como voluntário no programa de mestrado do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. Então eu fui até lá, fiquei de 2004 até mais ou menos metade de 2005 como aluno especial, acompanhando ali as aulas. Em 2005 eu fiz a minha matrícula e em 2006 eu apresentei a minha dissertação já relacionada aos efeitos do exercício no tratamento aí do diabetes, no caso aí da população nipo-brasileira lá de Bauru. Então, foi algo assim que acabou evoluindo bastante, foi algo importante. E nessa época do mestrado, foi interessante porque eu acabei assim, me tornando uma pessoa um pouco mais conhecida. Conhecido como um indivíduo que tinha diabetes, que praticava arte marcial, praticava taekwondo, participava de campeonatos de taekwondo, dava aula de taekwondo e ao mesmo tempo trabalhava como personal especializado para indivíduos com diabetes. Quer dizer, eu prescrevia e acompanhava o exercício. Isso foi uma coisa interessante. E nesse momento, o que aconteceu? Eu já trabalhava com as aulas na pós-graduação para os profissionais de educação física. Mas ao mesmo tempo começou a surgir alguns convites para eu participar de reuniões e grupos com pessoas com diabetes em hospitais. Então muitas vezes eu ia aos hospitais e esse foi um momento onde eu tive uma grande virada na minha vida. Porque o que até então eu guardava a informação para mim, de ser um portador de diabetes, eu comecei a externar isso. Externar porque eu tive a oportunidade de falar para essas pessoas que têm diabetes como um portador de diabetes. E não um portador de diabetes somente, mas sim um portador de diabetes que vivia o exercício físico e, além disso, era um profissional de educação física formado. Então eu tive a oportunidade de poder falar com essas pessoas de igual para igual. E foi uma coisa muito enriquecedora para mim.
Tanto que eu me apresentei como voluntário na Associação de Diabetes do ABC, a ADABC. São coisas assim muito bacanas que a gente pode lembrar que faz parte da vida da gente. Então, quer dizer, te enaltece tanto como portador de diabetes, que tem sucesso no tratamento e ajuda outras pessoas a ter sucesso no tratamento, e além disso ainda, como profissional de educação física, poder ajudar essas pessoas. Algo que realmente é impagável pra gente. Né? E vocês lembram lá do Dr. Arual, que eu comentei, que foi o primeiro médico, né, endócrino que eu tive contato com ele? Claro, eu fui fazendo o tratamento com ele. Então, quer dizer, ele foi a pessoa que me viu ali, criancinha com 8 anos de idade, chegar ali recém-diagnosticado, fazer o tratamento. Durante todos esses anos, ele me viu crescer, me viu entrar na faculdade, depois sair de lá e fazer a pós-graduação e tentar começar a trabalhar com pessoas com diabetes. E ele foi o primeiro médico endócrino que acreditou no meu trabalho. E ele me encaminhou para uma pessoa que até então ainda não tinha exatamente diabetes, era um senhor idoso com pré-diabetes, que tinha perdido bastante a força lá nos membros inferiores. E ele, eu fiz lá um trabalho com ele que no fim acabou, eu entendo hoje, né, que superou as expectativas que ele tinha em relação ao meu trabalho. Tanto que depois disso ele começou a encaminhar os pacientes dele para mim. E foi o médico endocrinologista que mais pessoas me encaminhou. Só que além disso, além dele pedir um cartão meu para quando a pessoa ia lá e precisava fazer exercício, ele entregava o meu cartão e falava: você vai fazer exercício, mas você não vai fazer exercício com qualquer pessoa, você vai fazer com esse profissional. Então isso foi uma coisa assim que realmente eu passei a ser reconhecido como um personal trainer especializado na prescrição e no acompanhamento do exercício para o indivíduo com diabetes. Ele também, além do trabalho, né, de me mandar as pessoas, ele começou a indicar o meu trabalho para amigos dele também endócrinos. Outros médicos passaram a me encaminhar também seus pacientes e, num determinado momento, alguns deles vieram treinar comigo. Isso é uma coisa que eu gosto de falar, porque a gente, como profissional da educação física, muitas vezes, a gente não acredita muito no nosso potencial ou no nosso conhecimento. E eu acho que isso é uma coisa muito bacana, porque a partir do momento que você faz o que você ama, você se dedica para ter resultado e você mostra resultado, não importa qual a profissão que a pessoa tenha, ele vai te respeitar e vai procurar o seu trabalho. Em 2013, eu comecei a dar aula na graduação de Educação Física. E mesmo nessa época, quer dizer, numa época mais recente, fiquei muitos anos trabalhando como personal, com uma quantidade grande de pessoas para trabalhar. E eu não tive tempo exatamente de, fora os cursos de pós-graduação, poder passar algum conhecimento ou treinar uma quantidade aí de profissionais de educação física para trabalhar com essas pessoas. As pessoas, mesmo os indivíduos que estão na graduação, eles também não tinham assim muito conhecimento em relação a prescrever o exercício para quem tem diabetes. A quantidade de pessoas com diabetes não para de crescer, e a quantidade de profissionais de educação física que estão se especializando para prescrever e acompanhar exercícios para essas pessoas está muito desproporcional. Ele não consegue acompanhar. Tem uma quantidade muito pequena de profissionais que conseguem aí prescrever o exercício para o indivíduo que tem diabetes. E qual é o grande problema que a gente tem disso? O profissional de educação física, muitas vezes ele não tem conhecimento dos tipos de medicamentos que a gente tem hoje para o tratamento do diabetes, que assim são inúmeros medicamentos, cada um agindo em um diferente sítio de ação. E esses medicamentos, muitas vezes, a relação que eles vão ter com o exercício físico, que muitos são hipoglicemiantes, que o próprio exercício físico também é. Então é comum, muitas vezes, o indivíduo, quando o profissional de educação física não conhece o medicamento que ele usa para o tratamento e coloca esse indivíduo para fazer o exercício, ele fazer quadros de hipoglicemia. E o que é pior, o indivíduo que tem diabetes faz hipoglicemia, se sente mal. O profissional de educação física vê o aluno dele passando mal e não sabe exatamente como agir. Quer dizer, então essa falta de conhecimento, essa desproporção que existe na quantidade de pessoas com diabetes e de profissionais capacitados para prescrever o exercício é algo que sempre me incomodou bastante. E eu percebi nesse tempo que eu tive na graduação, né, na pós, que eu comecei a dar aula na pós bem antes, que eu precisava criar uma maneira de preparar aí o profissional de educação física para conseguir prescrever e acompanhar o exercício para o indivíduo que tem diabetes. Então, eu criei a empresa Professor Roberto Doro,
que é uma empresa que ela entrega aí conteúdo sobre os efeitos do exercício físico para o portador de diabetes e também aí para o profissional de educação física que tem interesse em trabalhar com os indivíduos com diabetes, e de vez em quando aí a gente vende um curso presencial ou um curso à distância aí para o profissional de educação física. Dentro dessa minha missão de vida, né, eu agora entendo que eu tenho o dever de conseguir transmitir todo esse conhecimento que eu levei, que eu acumulei por mais de 20 anos com relação à prescrição e acompanhamento do exercício para o indivíduo com diabetes para os profissionais de educação física. E também através do fornecimento de conteúdo sobre exercício e o exercício físico para o portador de diabetes, mesmo para aquele indivíduo que tem diabetes, ele tomar conhecimento de algumas situações que a gente vive aí no nosso dia a dia.